Estamos de volta com a disciplina Gestão de Pessoas, falando agora sobre o terceiro processo, que é o processo de recompensar pessoas. Depois da gente agregar, que é o primeiro processo, onde a gente faz o processo de recrutamento, seleção e contratação dos nossos funcionários, e do segundo processo, que é o de aplicar pessoas, onde a gente orienta e aplica as pessoas dentro da nossa organização, chega a hora desse tema tão interessante, que é o de recompensar pessoas. Dentro do processo de recompensar pessoas, nós temos remuneração básica, incentivos salariais e benefícios. Na abordagem tradicional, prevalecia a ideia do homo econômicos. O que é isso? Via-se as pessoas como sendo incentivadas exclusivamente por recompensas financeiras, por recompensas materiais. Achava-se que as pessoas só se motivavam, só se interessavam pelas recompensas financeiras. Nessa concepção, a remuneração ela é fixa, ela é rígida, ela é baseada no tempo. Ou seja, se eu tenho um funcionário ali que trabalha comigo há 20 anos, eu tenho que recompensá-lo melhor do que aquele que trabalha há 5 anos, ou mesmo que ele não tenha um desempenho melhor. Ou seja, apenas a questão do tempo, da ênfase no passado é que se contava. Atualmente, na abordagem moderna, temos a concepção do homem complexo, ou seja, as pessoas não são motivadas exclusivamente por recursos financeiros. Existem várias formas de se recompensar as pessoas. As pessoas elas são motivadas por uma gama de incentivos, como salários, metas e objetivos a alcançar no cargo, os desafios da sua função, a autorrealização do trabalho, qualidade de vida, os benefícios, os incentivos salariais, a própria imagem da empresa, quando se tem orgulho da empresa onde trabalha. Então são diversos os incentivos. Essa é a concepção do homem complexo. Por isso muda-se a forma de remunerar as pessoas. Agora a forma de remuneração ela é baseada em metas e resultados a serem alcançados, com ênfase no desempenho futuro e em valores variáveis e flexíveis. A remuneração total ela é constituída da remuneração básica, dos incentivos salariais e dos benefícios, que, como nós vimos, é o que engloba o terceiro processo, que é o processo de recompensar pessoas. Remuneração básica, salário. Incentivos salariais, temos aí bônus, participação nos resultados e benefícios, uma infinidade de que depende da política de benefícios de cada empresa, podendo ser auxílio saúde, auxílio refeição, seguros de vida e diversos outros que iremos ver posteriormente. A remuneração básica é o principal componente da remuneração total, é o salário. O salário pode ser classificado em nominal e real. O salário nominal ele é medido em quantidade de moeda. Olha, o salário desse cargo é de R$ 1.800. Esse é o salário nominal. Agora, o que é o salário real? Ele é medido em termos de poder de compra. O que se compra com esse valor? Quando se tem inflação, o salário nominal continua sendo o mesmo. No entanto, o salário real vai perdendo o poder de compra, por isso ele é defasado. Já o salário mínimo é o menor valor que um empregador pode pagar pela prestação de serviços a um funcionário. E a contrapartida também, o menor valor que um funcionário pode vender os seus serviços para um empregador. O salário ele pode ser pago de 3 formas: por tempo, por produção ou por tarefa. Por tempo é aquele que é determinado no contrato quantas horas o funcionário vai estar disponível para a organização. Hoje, na legislação brasileira, nós temos uma jornada de 44 horas semanais. Então, o pagamento é feito de acordo com o tempo em que a pessoa está disponível. Se a pessoa tem uma falta, tem um atraso, é descontado em cima desse valor previamente contratado, em cima das horas que foram acordadas de trabalho. Não se leva em consideração aqui a questão da produtividade, do desempenho da pessoa. Já na forma de pagamento de salário por produção, o pagamento é feito por unidades produzidas, ou seja, é acordado o valor unitário de cada item e o valor total é feito pela multiplicação da quantidade de peças entregues, da quantidade de itens produzidos, multiplicado pelo valor unitário.
Já no pagamento por tarefa, é uma conjunção dos dois. É o pagamento feito por produção, levando-se em conta o tempo gasto para aquela produção. Quando ela é feita num tempo menor, pode ser acordado um acréscimo no valor desse pagamento de salário ou ainda a dispensa da pessoa durante aquele tempo, já que ela cumpriu com a sua produção acordada com um tempo menor. O salário ele é extremamente importante, ele é importante tanto para a empresa quanto para as pessoas. Para o funcionário, é o salário que determina qual o poder aquisitivo. E determinando o poder aquisitivo, consequentemente, determina qual o padrão de vida daquela pessoa. E se ela consegue atingir, realizar todas as suas necessidades individuais. Já para a organização, ao mesmo tempo, ela é um custo e um investimento. Um custo porque impacta o valor dos salários, impacta no valor do produto final. E um investimento porque é através dessa contratação de pessoas do pagamento de salário para os seus funcionários que ele consegue realizar as suas atividades e agregar valor à sua organização e aos seus produtos. Por ter caráter alimentar, o salário tem proteções legais previstas na nossa legislação, onde ele é irredutível, ou seja, eu não posso reduzir o salário de alguém. Na Constituição existe uma exceção a essa regra, que é quando em momentos de crise, uma empresa, para evitar a demissão em massa, faz um acordo coletivo com a participação aí dos sindicatos, onde há uma redução salarial. No entanto, é a única possibilidade que existe, porque o salário, por lei, é irredutível. E também pelo seu caráter alimentar, o salário é impenhorável, ou seja, ele é protegido por lei, onde ele não pode sofrer nenhuma constrição judicial para pagamento de dívidas ou alguma coisa nesse sentido. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia. Diante, então, da importância dos salários, temos a administração de salários, que é um conjunto de normas e procedimentos para estabelecer ou manter as estruturas salariais equitativas na organização, que tenham equilíbrio interno e externo, ou seja, nós temos que ser justos com os funcionários, tanto internamente quanto externamente. Não podemos ter cargos iguais, com as mesmas atribuições, com as mesmas funções, com a mesma produção, tendo salários diferentes aí por motivo de sexo, de raça, de cor. Isso é completamente proibido. E temos também que ser justos analisando o ambiente externo, ou seja, a necessidade de ter uma pesquisa salarial para se ver no mercado quanto que se paga para os funcionários para aquelas atividades que são atividades afins. Isso é a administração de salários. Dentro ainda do processo de recompensar pessoas, temos os incentivos salariais, que são programas para recompensar funcionários pelo bom desempenho. Tem o objetivo de incentivar continuamente os funcionários a fazer o melhor possível, dar o melhor de si, a ultrapassarem o seu desempenho atual, a alcançarem metas e resultados desafiantes formulados para o futuro. Os incentivos salariais são concedidos de diversas formas. Podemos citar aqui os bônus, participação nos resultados, distribuições de cotas de ações e compras subsidiadas de ações da companhia. Por último, temos os benefícios. Benefícios são facilidades, são algumas conveniências, vantagens e serviços que a empresa oferece aos seus colaboradores para facilitar, para lhe poupar tempo, dinheiro, esforços e preocupações. Podemos classificar os benefícios em 3 grandes categorias: quanto à exigência legal, quanto à natureza e quanto aos objetivos. Quanto à exigência legal, os benefícios eles podem ser legais ou espontâneos. Os legais são aqueles que são obrigatórios, eles são estipulados por lei, seja a lei trabalhista ou a previdenciária, e temos como exemplos aí as férias, 13º, aposentadoria, seguro contra acidente de trabalho, auxílio maternidade e diversos outros que são obrigatórios. Os espontâneos são aqueles concedidos com liberdade pela empresa, então cada empresa tem a sua gama ali de benefícios, ou seja, eles são voluntários, depende da política de benefícios da empresa. Tem as gratificações, refeições, transporte fretado, pagamento de estudos, investimento ali no estudo do funcionário, assistência médica hospitalar, seguro de vida em grupo, empréstimos consignados e diversos aí que depende realmente da política de benefícios da empresa.
Quanto à natureza, nós temos os benefícios monetários, que são aqueles concedidos geralmente em dinheiro, férias, 13º, gratificações, complementação de salários. E temos aqueles não monetários, um refeitório dentro da organização, assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, clube ou grêmios recreativos, transporte de casa para a empresa com transporte fretado, horário flexível, que está muito na moda, né? O home office, onde a pessoa pode trabalhar em casa, são benefícios que não são financeiros. O funcionário, o colaborador, ele não pega o dinheiro, né? Ele não pega isso em espécie, mas que são serviços, são facilidades para os usuários. Quanto aos objetivos, nós podemos classificar em 3. São os assistenciais, os recreativos e os supletivos. Os assistenciais visam promover condições de segurança e previdência em casos de imprevistos e emergências. Temos aí assistência médica hospitalar, odontológica, assistência financeira, serviço social e diversos outros, como creche, por exemplo, para filhos. Os recreativos, grêmios ou clubes, área de lazer no intervalo de trabalho, música, ambiente, atividades esportivas, passeios e excursões programadas. Já os supletivos são serviços e benefícios que visam proporcionar aos funcionários certas facilidades, conveniências e utilidades para melhorar sua qualidade de vida. Transporte fretado, restaurante no local do trabalho, estacionamento privativo, horário flexível de trabalho, cooperativas e convênios com supermercados, agência bancária no local de trabalho. Nós percebemos atualmente que há uma grande tendência das empresas investirem cada vez mais em programas de benefício. Mas com qual finalidade? São 3 as principais finalidades de um programa de benefício. Primeiro é atender aos objetivos individuais, ou seja, proporcionar para cada pessoa uma vida familiar, uma vida pessoal e de trabalho mais tranquila, onde a pessoa possa se desligar dos problemas cotidianos, ficando mais calma, mais tranquila por ter algumas facilidades proporcionadas pela própria empresa e que ela possa assim se focar cada vez mais no trabalho. A segunda grande finalidade é atender aos objetivos econômicos da organização, ou seja, um programa de benefícios deve ajudar a atrair e reter talentos, assim como diminuir a rotatividade, diminuir as faltas, diminuir o custo do trabalho, evitando o absenteísmo e os afastamentos. E a terceira grande finalidade é atender aos objetivos sociais, ou seja, a organização se colocando como um agente social e preenchendo algumas lacunas, algumas carências que seriam de responsabilidade do Estado, mas que infelizmente deixam a desejar. Então a organização acaba ajudando a complementar essas questões, como a questão da previdência social, dos estudos, do transporte, onde a empresa acaba auxiliando seus colaboradores a suprir essas deficiências nesses setores tão importantes que influenciam tanto na qualidade de vida das pessoas. Um plano de benefícios, ele é pautado em 2 grandes critérios. O primeiro é o princípio do retorno do investimento, ou seja, a organização investe num plano de benefício desde que traga algum retorno para a organização, ou seja, que diminua o absenteísmo, que diminua a rotatividade de pessoas, que ajude a agregar talentos à organização, mas todos os planos de benefícios são feitos para ter uma retribuição para a organização. E em segundo lugar, o segundo critério é a questão da mútua responsabilidade. Ou seja, apesar de alguns benefícios ser totalmente custeados pela organização, alguns são divididos aí entre a organização e o colaborador, outros são totalmente pagos pelo colaborador, mas tem essa mútua responsabilidade, até no sentido de cada vez mais fortalecer a parceria entre os colaboradores e a organização. Bom, terminamos aqui o nosso terceiro processo de gestão de pessoas, que é o recompensar pessoas, onde falamos aí a respeito da remuneração básica, que engloba os salários, né? Vimos a classificação dos salários, falamos sobre os incentivos salariais e falamos também dos benefícios. Nos encontramos na nossa próxima aula para falar do 4º processo de gestão de pessoas, que é desenvolvendo pessoas. Espero vocês. Até mais.